Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do Biomecanicast e hoje a gente está com o professor Arthur Padão para discutir um pouco sobre neurociência da dor e assuntos adversos também. Boa noite, Arthur, como é que você tá? Beleza, boa noite, pessoal. Tô bem, obrigado aí pela oportunidade de falar com vocês e a gente discutir esse tema aí que é tão interessante na nossa área e em outras áreas da saúde também, né? Isso. E a gente também tá mais uma vez aqui com o Jefferson gravando comigo. E aí, Jefferson, como é que você tá? Ótimo, boa noite, galera. Mais um podcast. E Arthur, a gente sempre inicia o podcast pedindo justamente pro convidado se apresentar um pouco, então a gente queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória dentro da Físio, a sua carreira, com o que você trabalha mais hoje, como você se desenvolveu dentro dessa profissão, né? Então contasse um pouco o resumo da sua história pra gente. Pô, cara, eu fiz muita coisa, então assim, vou resumir um pouco as coisas que eu venho fazendo, que eu fiz, né? Eu me graduei em fisioterapia em 2004, aqui no Rio de Janeiro, no IBMR. IBMR é o Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação, que é uma das faculdades privadas que a gente tem aqui no Rio. Depois a faculdade se tornou um instituto, uma universidade, né? Mas era uma universidade pequena, então meu campus de universidade era pequeno e aí era todo mundo conhecia todo mundo, né? Então, a minha graduação foi de 4 anos e meio aqui no Rio, que na época existia essa possibilidade, e eu decidi trabalhar na área que eu trabalho hoje, que é dor, já no meio da graduação mesmo. Eu já estava interessado em estudar dor em diversas instâncias, assim. Por eu também ter sido atleta, eu fui atleta de remo aqui no Rio, e eu tinha muitas lesões, muitas dores também, e eu era músico na noite do Rio, e eu tinha várias dores devido a... Eu sou baixista, né? E eu tinha muita dor no ombro de tocar contrabaixo na noite e tal. E eu me tratava com fisioterapia e pude conhecer um pouco da realidade, assim, da área de atuação. E no meio da faculdade eu decidi, vou trabalhar com dor, e comecei a investir fortemente na minha carreira. E também foi uma mudança de digamos, de visão para mim, né? Porque eu comecei a me dedicar mesmo à faculdade a partir do meio do ano e dedicar, inclusive, ao estudo da dor. Então, eu sempre tive duas áreas fortes de trabalho, que era o estudador e a área esportiva. Ambas eu me tornei especializado nas áreas, né? E aí comecei a minha trajetória aí, cara, bem na faculdade mesmo. E aí eu já estava inserido num centro de dor antes de me formar aqui no Rio, um centro multiprofissional. A gente chegou a ter 40 profissionais nessa época trabalhando juntos de várias áreas: físio, medicina, educação física, psicologia, acupunturistas também e tal. E aí, quando eu me formei, cara, eu já estava trabalhando, né, num grupo de dor, eu já estava trabalhando com outras áreas na área esportiva aqui no Botafogo, no vôlei, no basquete, Botafogo Clube aqui do Rio, e também com hidroterapia. E eu já formei trabalhando, isso foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo. E depois, quando eu me formei, eu fui me especializando. Então, eu fiz a minha especialização em dor no Hospital das Clínicas de São Paulo, em 2006. E aí, vale lembrar que sem sacrifício não há vitória, dizem isso, né? Eu fiz a minha especialização em um ano inteiro e eu fui 10 meses, todos os fins de semana, de ônibus para São Paulo para fazer o meu curso de especialização. Foi hardcore, mas foi muito maneiro. E aí eu fiz o meu trabalho lá, trabalhei com um grupo de dor deles lá mais um período, depois voltei para o Rio. E nesse meio também era fisioterapeuta do Botafogo, no vôlei, no basquete. Eu fui contratado pelo clube. Logo em seguida, uns anos depois, eles me demitiram junto com toda a diretoria, né? Que é comum um clube de futebol fazer essas demissões em massa, né? Em várias equipes, e comigo não foi diferente. E toda a minha carreira foi envolvendo estudo da dor em várias áreas, mas muito focado na área esportiva, que era uma área que eu sempre gostei de trabalhar. E aí eu fui me especializando, fui fazendo cursos fora do Brasil, busquei um mestrado na UFRJ. Em 2013 eu concluí, eu estudei dor neuropática em hanseníase, que é por lesão no sistema nervoso, né, em pessoas que tiveram hanseníase. Eu comecei a dar aula, comecei a dar palestras, e aí minha carreira foi seguindo nesse caminho. Comecei a dar muitos cursos sobre dor para fisioterapeutas. Eu acho que eu fui o primeiro fisioterapeuta a ensinar dor com mais intensidade para os outros fisioterapeutas no Brasil. Eu rodei muito lugar, galera, muito lugar. Foi por vários cantos. Acho que eu conheci quase todas essas capitais do Brasil dando aula sobre dor. Isso foi uma das grandes coisas boas que aconteceu na minha carreira, é poder ter
desenvolvido a minha carreira nisso. E eu sempre conto esse ponto. Oi, tá me ouvindo? Tem um ponto marcante aí da minha carreira, que foi eu ter dado aula num congresso da SONAF, que é a Sociedade de Fisioterapia Nacional que a gente tem. E aquilo foi realmente um divisor de águas para eu dar aula em pós-graduação, para fazer várias coisas. Depois desse evento que eu falei sobre dor crônica no esporte, falei sobre cinesiofobia, que é medo excessivo de movimento, causando várias repercussões. Isso foi em 2011, eu acho, ou 2010. Né? E foi seguindo assim, galera, estudando, dando aula de dor e tal, participando de várias coisas. E aí entrei recentemente no doutorado na Universidade Federal do ABC, que é em São Paulo, na área de neurociência e cognição. E eu estou estudando dor e fadiga pós-Covid, o que acontece no cérebro das pessoas, né? E tem sido muito bom, né? Faço minha pesquisa, minha coleta de dados na UERJ, aqui no Rio, que é a estadual do Rio de Janeiro, e estou vinculado ao UFABC em São Paulo. Então, resumindo esse bate-papo aí, cara, eu fiz tudo estudando dor, até tudo que eu publiquei, pesquisei tudo sobre dor, e vai seguir assim até eu não aguentar mais, eu acho que vai ser isso. E atendendo no dia a dia, eu nunca deixei de atender, né? Tenho 18 anos de formado, 18 anos de prática, né? De atendimento diário, né? E é isso, acho que esse é o resumão aí da ópera. Boa. Show de bola. É muito perto daqui a UFABC. Eu morava mais ou menos umas 8 quadras de lá. Agora eu tô em São Paulo, não em Santo André, né? Mas é uma universidade bem legal, cara. E muita gente da saúde e da engenharia eu conheço que faz mestrado lá. É bem interessante mesmo, assim, a abertura que tem a faculdade. E é muito legal a faculdade. Eu tenho ido pouco ao campus. Na verdade, eu entrei no doutorado no meio da pandemia, então o campus estava fechado. Na verdade, quando eu comecei a frequentar a faculdade, foi o início da pandemia e ficou um tempão sem programa de pós-graduação. Aí agora, meio desse ano, que eles reabriram o campus, e eu pude algumas vezes lá também conhecer os meus colegas de pós-graduação, alguns professores, e voltar a frequentar a faculdade, o laboratório e tal. Então está sendo uma novidade para mim voltar a ser estudante, né? Assim, não que eu não gostasse de ser estudante, mas assim, ir para uma faculdade estudar, né? Coisa que era tudo curso livre, um fim de semana e tal. Agora eu estou recorrentemente estudando, né, num lugar. Eu acho isso muito legal. Perfeito. Arthur, você falou justamente sobre essa sua trajetória com relação ao estudo da dor, né, em si. Então, só pra gente começar isso de maneira mais clara, eu queria que você contasse pra gente o que despertou justamente essa sua curiosidade no início da sua graduação ainda, né? Você ainda estava na graduação quando despertou esse interesse para estudar sobre a dor. E eu queria que você contasse um pouco de onde veio esse interesse e como você começou a estudar isso, quais foram suas principais dificuldades no início, com relação à procura de artigos, talvez, não sei. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre isso. Pô, cara, hoje é tudo moleza, né? Molezinho. Você bota no Google lá, aparece tudo que você saiu agora, 10 segundos atrás, de uma revista, você já tem acesso. Então lá para trás, lá em 2002, né, quando eu comecei a me interessar, tiveram duas coisas que me fizeram despertar isso. A primeira foi que eu tinha muitas queixas de dor e eu tinha curiosidade em entender melhor. Eu fiz vários tratamentos e tinha altos e baixos, né, em relação a essas queixas. E quando eu caí para conhecer uma professora aqui do Rio, que é a Carla Daniele, ela é fisioterapeuta, tinha acabado de voltar da Austrália, tinha feito seu mestrado lá na Universidade de Queensland, na Austrália, e ela lançou um curso do Maitland aqui no Brasil, dos primeiros cursos que teve, se não foi o primeiro, foi o segundo, assim, de um brasileiro, né, não tinha sido o cara de fora que veio dar. E aí eu insisti, eu acho que eu enchi o saco dela 6 meses para eu fazer, ela não queria que eu fizesse, porque eu ainda estava no 6º período de faculdade. Acho que eu enchi tanto o saco dela que ela foi vencida por insistência. E aí quando eu fiz o curso, eu falei, cara, essa é a área que eu quero trabalhar. E aí que foi... começou a falar de dor, e mais especificamente de dor e tal, e aquilo foi me enchendo os olhos, né? E logo depois eu fui fazer estágio numa clínica de dor, e aí eu decidi realmente, essa é a área que eu quero seguir para minha vida, né? E é o que eu faço até hoje, inclusive. Mas, então teve esse evento, sabe, que aconteceu. Eu acho que as dificuldades que eu passei
foram dificuldades muito relacionadas à falta de informação sobre o estudo da dor. Tinha um conhecimento clínico, cada um tinha o seu, mas você não tinha uma base de dados para você estudar. Tipo, estuda aqui que você vai ter essa base. Isso nunca existiu. Existe atualmente, mas ainda é muito embolado, né? Muito vago, assim, de uma forma ampla. Então, sempre foi uma certa complicação e acabava que eu precisava conhecer outras pessoas que trabalhavam com dor para poder entender um pouco do que eles pensavam. E eu fui fazendo contato com essas pessoas também. Hoje são grandes amigos que eu tenho, graças a Deus. E a dificuldade que você falou, cara, é que assim, você não tinha acesso à informação. Eu ia para a biblioteca da faculdade, eu falava assim, pô, eu preciso ler esse artigo. Tá, onde ele está? Aí tinha que procurar na base da Bireme ou na base da própria faculdade. E aí eu achava o artigo, beleza. Como é que eu leio o artigo? Não tem nenhum resumo disso, só tinha o título. Aí eu tinha que pedir para a faculdade um encaminhamento. A faculdade pedia a revista de fora mandava o artigo para a gente pelo correio. Essa transição dava 1 semana, 2 semanas, mais ou menos, para chegar. Aí chegava, impresso o artigo, e fora o inglês, né? Eu não dominava inglês técnico, então eu li os artigos com Aurélio na mão, com dicionário. Eu ia lendo, né, para ver o que eu entendia e tal. Né? E aí depois, em 2001, apareceu o Google, e aí começou a ser mais fácil procurar algumas coisas, mas acho que a leitura científica e tal, o acesso, demorou uns 10 anos depois, mais ou menos, ou até um pouco mais, um pouco menos, talvez. Então, essas foram as dificuldades. Acho que a falta de informação e a falta de acesso, né, a bases sobre o estudo da dor. Né? Se você pensar nos dias de hoje, cara, hoje a gente tem informação, a gente tem uma base boa, mas as pessoas continuam não sendo treinadas sobre dor na graduação. Em todas as áreas, cara, não é uma exclusividade da fisioterapia, não. Então, isso é um leão enfrentado com frequência, inclusive, né? E aí, graças a Deus, ao longo do tempo, muitos fisioterapeutas têm se interessado em estudar mais sobre dor e poder divulgar esse conhecimento para outros colegas de várias áreas, inclusive. Perfeito. Bom, Pode falar, pode Jefferson. vir. Pode ir. Tá. E se eu não me engano, foi justamente em 2019 para 2020, não foi? Que teve aquela revisão justamente da IASP sobre dor, dos conceitos de neurofisiologia da dor, toda aquela revisão que teve e tal. E justamente eu senti que depois dali em diante, teve realmente um boom com relação à informação sobre a dor, e principalmente nas mídias sociais e tal, que eu, como graduando na época, era o que eu consumia muito de alguns profissionais, e que essas informações a respeito de dor estavam começando a chegar para mais pessoas. Pelo menos era algo que eu sentia que justamente nesses últimos anos está tendo esse avanço com relação à informação sobre dor para as pessoas, né? Então eu gostaria de saber qual seria justamente o nosso próximo passo depois disso, que acredito que o primeiro realmente seja e fosse levar essa informação ao maior número de pessoas, mas logo após isso, quais são as mudanças que a gente vai ter que acontecer, seja com relação ao sistema de saúde, seja com questão à grade de graduação também. Queria que você falasse um pouco sobre essas questões. Tudo bem, acho que é uma pergunta legal, cara. Eu também não sei te dar uma resposta muito precisa, não, do que vai acontecer lá na frente. Mas eu gostaria muito de ver que, inclusive, que a graduação investisse em treinamento em dor aos alunos de todas as áreas da saúde. Isso é um sonho de longa data. Eu e um grupo de fisioterapeutas no Brasil, aqui no Rio teve o Felipe Reis, o Edmur, teve gente a Josimari lá do Aracaju, a Juliana Barcelos de Floripa, ou seja, um grupo grande que a gente tem no Brasil de fisioterapeutas que gostam de estudar dor e já trabalharam juntos bastante tempo. A gente propôs um currículo adaptado, né, do internacional para o brasileiro sobre dor para a formação dos físios, mas, se não me engano, das mais de 500 faculdades que a gente tem, apenas 6% das faculdades implementaram um curso mínimo de extensão, né, e desses 6%, 3% são online e 3% são presenciais. Então, tem um caminho longo aí para a gente poder ver isso acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer, mas é só uma esperança, né? Eu acho que não vai rolar, porque existem outros interesses na graduação, em carga horária mínima do aluno, para ele poder cumprir os requisitos mínimos para ser um fisioterapeuta. Mas é possível, eu acho que isso é possível que role e tal.
Então, isso é uma das coisas que eu vislumbro no futuro, porque eu lido muito com pós-graduando, sabe? Eu dou muito mais treinamento para formados e para pouquíssimas vezes um formado tipo, formou 6 meses atrás, não, é uma galera um pouquinho mais para frente, mas que tem os mesmos déficits de conhecimento sobre dor que os graduandos, né? Então, os acadêmicos. Então, acho que falta informação para todo mundo. Desculpa, não é falta de informação, falta treinamento para todo mundo. Informação tem. Agora, entender a informação, aplicar na prática, que eu acho que é um desafio grande, né? E, além disso, eu acho que um dos grandes futuros que a gente vai ter vai ser os avanços em pesquisa de neurociência da dor e neurociência, que tem várias vertentes da neurociência da dor, né? Não é só a questão de você estudar a biologia do negócio, né? A biologia dos sistemas. Mas acho que vai ter uns avanços legais aí nos próximos anos de tecnologia. E vamos ver o que vai rolar, né? Trabalhando em clube, o que você encontrou mais de barreira para você implementar o seu conhecimento como profissional dos clubes mesmo? Legal. Eu trabalhei num clube que tem futebol, né? Então, assim, existe uma diferença muito grande dos clubes que têm futebol e os clubes que não têm futebol. Isso, antigamente, tinha uma diferença muito maior. Hoje em dia, muito menos. Você tem serviços de excelência em fisioterapia em vários clubes grandes. Você tem aí no Flamengo, aqui no Rio, tem o Cruzeiro, que a Natália Bittencourt está lá. Aqui no Rio tem os colegas da Sonaf estão lá também. Você tem clubes como Corinthians, Palmeiras, Ceará, lá de Fortaleza, cara, e bons serviços acontecendo, né? Então, a dificuldade da entrada do fisioterapeuta, ele tinha uma certa dificuldade, mas hoje se enxerga o fisioterapeuta como profissional essencial nos departamentos médicos de clubes, tanto no esporte de alto rendimento quanto no esporte amador. O esporte amador é o pré, né, cara? É o início da carreira deles, né? Então, dos jovens, principalmente. Então, existe ainda hoje, né, existe uma entrada muito forte. Quando eu estava naquela época, cara, então existiam pouquíssimos fisioterapeutas trabalhando em clubes com jovens, né? Eu sempre atendia atletas de 9 a 17 anos, que era a população que eu atendia, que eu trabalhava masculina e feminina, com muita frequência, vôlei e basquete. Então, assim, acho que a grande barreira que a gente enfrentava lá no Botafogo era a estrutura, que era uma estrutura preparada para o futebol e tudo voltado ao futebol. Então, o resto que sobrava era do esporte amador. E aí o resto era o que tinha de sala, o que tinha de espaço no ginásio, o que tinha de mesa, e ficou nisso. Hoje os restos não são tão restos assim. Já tem centros, departamentos médicos grandes, tem toda uma estrutura muito mais adequada, né? E o Botafogo era um clube bastante avançado com essa mentalidade de cuidados com a saúde, então eu tive uma boa oportunidade na minha carreira, né? Mas antigamente quem dava esses cuidados era o treinador que fazia bandagem, o treinador que alongava, né? O treinador que botava gelo e avaliava, e hoje é o nosso papel, né? A gente abraçou, ocupou esse espaço, e é o nosso papel de atender e prevenir lesões dos atletas e também trabalhar com gestual esportivo, trabalhar com outras áreas que são também de domínio nosso. Certo. Perfeito, Arthur. Voltando um pouco para nossa temática principal, que é justamente a neurociência da dor, eu queria que você contasse justamente um pouco da sua experiência na prática clínica e da necessidade do profissional, da nossa profissão, no caso do fisioterapeuta, de justamente entender esses conceitos da neurociência da dor e dele aplicar na sua prática clínica também, que imagino que possa ser uma dificuldade de grande parte das pessoas, né? Que é absorver a informação, mas depois eu tenho que aplicar ela dentro da minha prática também. Com certeza, cara. O mais difícil, na minha opinião, é você entender a informação e pensar em como aquilo vai funcionar para o seu dia a dia. E é difícil porque a neurociência é uma área muito ampla de estudos e é uma área de muitos conhecimentos variáveis e poucas pessoas formadas minimamente em neurociência, né? Então, a força da neurociência da dor apareceu uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, principalmente com estudos de neuroimagem. Então, que estudos são esses? Com ressonância magnética funcional, em eletroencefalografias, com tomografias, com positrons, com estudos de eletromiografia de músculos inervados e desnervados. Então, muita coisa surgiu desse estudo de neuroimagem para entender principalmente o que acontece com o sistema nervoso.
que é o que a neurociência biológica estuda, né? Então, todo o estudo estrutural, funcional e de conexões de neurônios vem de uns 20, 25 anos para cá estudando dor diretamente. Isso também tem a ver com a evolução das teorias sobre dor, que sempre foram acompanhando a neurofisiologia e a neurociência. Então, você pegar lá nos anos 50, 60, eles estavam ainda na medula, estavam ali querendo subir. Aí passou os anos 60, começaram a chegar no tronco cerebral, e foram chegando no encéfalo, até chegar à principal teoria que a gente tem, que é a neuromatriz da dor, que é de 2001, já pensada nos anos 60, mas publicada em 2001. Então, olha o gap, né, de tempo, assim, né? De tempos que apareceu essa teoria da neuromatriz, né? Então, essa evolução foi acontecendo dessa forma, e existem muitos braços da neurociência da dor para diversas áreas. Então, ainda existe um braço forte para o estudo biológico do que acontece nos processos cerebrais e em outras áreas do sistema nervoso. E dentro disso, os estudos em redes neurais é um estudo muito forte para falar que os quadros dolorosos aparecem de conectividades em redes neurais. O que seriam essas redes? Seriam como os neurônios se intercomunicam e como eles juntos produzem um quadro doloroso, né? Então, é um estudo legal que vem da computação, na verdade, né? Da matemática da computação. Então, esse é um dos modelos que a gente tem de estudo da dor na neurociência. Outros modelos que a gente tem vêm também baseados nas ciências cognitivas, que é os processos cognitivos, emocionais, pensamentos, conhecimento de uma forma ampla, mas também de nível de consciência das áreas cerebrais, né, de como as áreas funcionam e processam cognição, emoção. Então, tem aí um braço interconectado com isso. E para isso tudo chegar no ponto que chegou, tem uma área forte da neurociência, que é a computação. Então, como isso tudo processado dentro de um computador chegou aos nossos conhecimentos que a gente tem hoje. E aí, grande parte das bases que a gente tem biológicas hoje para entender a neurociência vem de ciências computacionais, né? de estudos em máquinas e tal. E como essas máquinas são inteligentes, processam potenciais emoções, né? Isso aí não é nem para polemizar, mas como as máquinas funcionam, né? Como o processo neural faz uma máquina funcionar, gera uma certa interpretação de como a gente funciona, parte disso, né? E um outro ponto legal hoje que a neurociência também tem investido é entender como vários mecanismos de tratamentos funcionam, desde as medicações, recursos físicos, outros modelos de intervenção como educação e tal. Então, cara, é uma área assim muito grande, tem muita pesquisa em diversos níveis de ciência experimental, ciência básica, ciência com atuação clínica também, e não para. Quanto mais tecnologia, mais avança, na verdade, né? E as tecnologias vêm evoluindo de uns 25 anos, 20 anos para cá, mais ou menos. Bom. Atualmente, o que você utiliza como ferramenta terapêutica para física e não física para tratar pacientes com dor crônica, por exemplo? Eu gosto de seguir o que algumas diretrizes têm utilizado. A maioria delas tem uma boa base de pesquisa, então exercício, terapia manual, modelos educativos como intervenção. Daí os mais falhos para mim são os modelos educativos, porque não se entende muito bem como educação em dor gera alívio da dor, mas por isso que eu não gosto de considerar educação em dor e orientação como tratamento. Para mim é muito mais intervenção. Então, assim, esses modelos... eu tenho trabalhado com neuromodulação não invasiva, que é estimulação cerebral, com campo magnético e corrente elétrica, também para dor crônica. Mas esse não é o TDSC, não, né? TDCS e o TMS, TMS, mas você usa o TMS. O TMS é estimulação magnética transcraniana e o TDCS é estimulação transcraniana por corrente direta. Que você bota os eletrodos na cabeça e tal, né? Então, são as duas áreas que eu trabalho também aqui com dor crônica. Já tem uns 4 anos que eu estou trabalhando nessa área. Mas, a grosso modo, meu trabalho focado é exercício, neuromodulação e alguns modelos educativos. Essa é a minha massa de trabalho. Sempre que eu preciso de alguma assistência, eu refiro o paciente para algum colega ou peço ajuda aos universitários. Eu tenho uma rede legal de colegas que trabalham em áreas que eu não trabalho. Então, a gente sempre tem que se ajudar, né, cara? E a diferenciação do TDSC para o TMS? Porque eu conheço o TDSC. O TDCS? TDCS. Um usa corrente elétrica transcraniana, ele usa uma corrente galvânica,
Então, ele vai passar a corrente de um eletrodo para o outro, né? Vai atravessar a região transcraniana, fazendo hiperestabilidade num canto e inibição no outro. E o campo magnético a gente utiliza com pulsos de uma bobina, de um TMS, de uma máquina que gera os estímulos elétricos que são transformados em campo magnético, e a gente determina as áreas do sistema nervoso, o alvo que a gente quer estimular. Então, córtex motor, pré-frontal, medula, nervos periféricos, aí depende muito do que você quer, onde você quer chegar, né? Eu acho que para mim eu decidi trabalhar nessa área porque eu vislumbro eu trabalhando nisso no futuro e também porque eu trabalho com isso no doutorado. Então, para mim está sendo ótimo, né, nos dois sentidos. Sim, aqui em São Paulo tem bastante área de pesquisa de mestrado e doutorado na neuromodulação. Por isso que esse tipo de pergunta eu já via muito você no Instagram comentando, utilizando, né? Porque, pelo menos da minha área, assim, que eu estudo, que eu leio os artigos, funciona bem até do nível meio mágico, né? Porque as coisas... Tudo é meio mágico, né? Tudo é meio mágico, dependendo do terapeuta mago, né? Verdade, né? O terapeuta Harry Potter faz a parada acontecer, né? Sim. Eu leio muita coisa sobre Dor Fantasma, né? Então, é realmente muito impressionante, né? Em comparação ao que já era feito desde... Vou fazer uma consideração sobre isso, cara. Assim, eu acho que esses equipamentos de neuromodulação, não é que eles aliviam mais a dor do que os outros. Não é isso. Mas eu acho que eles produzem uma analgesia, uma redução da hipersensibilidade mais rápidos que outras intervenções. Exato. Isso para o paciente é excelente. Isso. É o que deu para aparecer, assim. Ele acelera muito o processo. E é muito legal, sabe? Nesse sentido. Então, se o cara eu consigo um alívio da dor em 2 semanas, que eu conseguiria em 2 meses, excelente. Assim, para os pacientes. E a reação que eles me trazem, os pacientes que eu atendo com frequência, é que eles ficam menos sensíveis aos estímulos de uma forma ampla, né? Então, inclusive movimento do corpo, menos sensíveis a movimento, e também eles se sentem mais confortáveis, têm um sono com uma qualidade melhor. E, cara, esses são os desfechos que a gente usa no dia a dia, né, para acompanhar as pessoas. Então, acho que tá valendo. Sim. Sabe o que eu acho que é o mais interessante? Não é nem ter o resultado, sabe? Eu acho que é muito... me parece muito seguro, sabe? Ele é bastante seguro. Porque é muito pautado, assim, em cima dos estudos e os teus protocolos, assim. Eu não vejo, pelo menos por enquanto, assim, gente chutando parâmetros, sabe? Como a gente vê em diversas coisas, até para exercício mesmo, né? Tem gente que chuta, né? Então, isso, pelo menos na neuromodulação, eu nunca vi, né? Na prática e nem de forma de estudo, assim. Ninguém chuta, assim. É isso, se a gente sabe, se a gente não sabe, não sabe. E é bem seguro, sabe? Então, tá evoluindo de uma maneira muito correta. É como você construir uma cidade pensando como vai ser uma cidade. E não assim, São Paulo tem um centro e vai vir na periferia numa zona, né? Tipo, e vai jogando casa, e vai jogando rua, e vai vindo e vai virar Londres. Só que não tem espaço para trafegar. Né? Mas tá certinho, assim, tá? Como deveria ser criado, né? Como deveria ser criado. Tem muito estudo sobre segurança desses equipamentos, falando de efeitos adversos graves com 1%, 0,5%, sabe, da população. Pouquíssimos colegas tiveram efeitos graves em pacientes que eu conheço assim. Efeito grave é uma convulsão, né? Então são casos esporádicos. É mais fácil você fazer Mas aí não tem como interpretar. Dar um choque no cara com TENS do que você fazer dar um ruim aí com TMS. Você pode fazer uma plataforma vibratória e a pessoa tem uma comoção. Pode. Entendeu? Isso na neuro, a gente tenta evitar muitas coisas, né? Mas você tem um risco, né? Você tem a chance. Às vezes não é intervenção, às vezes é um acontecimento, né? Não tem como dizer que foi a intervenção, né? Mas eu acho que é uma área bem promissora. Assim, o fisioterapeuta que puder investir nas máquinas, tem máquinas caras, como o TMS é caro no Brasil. Sim. Mas assim, você tem que ver como um negócio, olhar lá para frente, que lá na frente você vai ter o seu retorno, como aconteceu com todo mundo que eu conheço que comprou um TMS, inclusive eu. Então, tem que olhar lá na frente o negócio. Né? Tem gente que aluga, né? Eu ouvi falar das pessoas. É caro alugar, é caro. Você tem que ter volume para valer. Ah, sim. Se você não tiver volume, você não é ruim, é complicado. Às vezes o valor de um aluguel é o valor de uma mensalidade, não,
um mês que você pagaria de investimento da máquina, de uma máquina sua. Entendi. Sacou? Então, é como se fosse um apartamento, assim, né? Você podia estar pagando nem me aluguel. fala, cara. A minha mulher quase me mata quando eu falo do valor da máquina para ela. Ela já reclamou milhões de vezes. Eu já ouvi falar do valor da máquina também. Entendeu? Já reclamou muito. Graças a Deus eu já paguei minha máquina, hoje é só lucro, só coisa boa. Já foi. E você falou justamente desse tempo que você consegue ganhar com o paciente, né? De uma dor que você levaria um tempo de 2 meses para reduzir o quadro, você consegue reduzir em 2 semanas. E eu queria te perguntar se justamente esse tempo que você ganha, se acaba sendo um facilitador para o paciente ele adquirir e fazer realmente o seu programa de exercício que você acaba passando para ele depois. Porque a gente estava com o Pedro do Resgate de Movimento aqui ontem e ele falou um pouco sobre dor, falou um pouco sobre tudo isso e ele falou justamente sobre essa dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, às vezes, de conseguir com que o nosso aluno ou o nosso paciente ele se entregue e ele faça realmente todo o programa de exercício de maneira adequada, né? Então, eu queria que você falasse se isso realmente facilita com que ele compre a sua ideia e seu protocolo e faça tudo de maneira mais adequada. Cara, eu acho que eu não preciso nem responder, né? Essa resposta vocês dois já sabem e a galera que vai ouvir também já sabe. Existem muitos fatores que fazem a dor agravar ou uma dor aliviar. Muitos, que vão além, às vezes, da nossa compreensão de coisas que acontecem na vida do paciente, da natureza, enfim, milhões de coisas. Aqueles que a gente observa que podem ser modificados com intervenções nossas, aí eu acho que podem ser as nossas utilizações de base para isso. Então, assim, para uma pessoa se exercitar e se movimentar porque ela tem dor, aí depende por que ela está tendo isso. Se ela tiver um quadro, por exemplo, de medo de movimento ou de muita ansiedade, a máquina não vai fazer diferença. Então, eu sou clínico, eu tenho que perceber que existem coisas que vão além de eu pegar uma bobina, o cara pagar caro para fazer o negócio, e eu encher ele de pulsos, só que o comportamento, a atitude, né, a maneira como ele age, é mais relevante nesse sentido. Então, eu preciso saber escolher bem o tipo de intervenção que eu quero usar, para também não ficar querendo vender a mesma coisa para todo mundo, querendo ganhar dinheiro e tal, e não ter eficácia do negócio. Então, assim, existem alguns grupos de pacientes que estão muito bem com neuromodulação, então são grupos mais específicos de dores mais crônicas, persistentes, quem teve lesão no sistema nervoso evoluindo com dor neuropática, fibromialgia e enxaqueca. São os grupos de mais pesquisa, de mais estudos que eu sei que tem um nível A de evidência. Vocês lembram? O pessoal já estudou aí os níveis de evidência do A até o CD? Então, pensa no boletim escolar do seu colégio, e aí quando você ganhava a nota C, o seu pai falava assim, ou sua mãe, vai fazer nada, tu vai ficar trancado em casa estudando porque tu tirou C, passou raspando, então vai ficar revisando aqui a matemática, a química boladona que você não fez. Aí no B, se você tirou um B, o seu pai e sua mãe falam assim, não é um A, mas foi bom, valeu, dá para você viajar de férias, mas vai ter que dar uma passada no material. E se você tirar A, você ganha parabéns, excelente, e aí você pode tirar suas férias. Esse é o nível de evidência para fibro, dor neuropática e enxaqueca para neuromodulação, tanto para o TMS quanto para o TDCS. Só fazer uma observação aqui, já que você falou da área da neuro, cara, a área da neuro tem uma força muito grande com neuromodulação para o Parkinson e para o pós-AVC, muita força. Outras doenças, como esclerose múltipla e até a ELA, né, estão ainda andando, mas a pós-AVC e o Parkinson são bastante consistentes as evidências. Mas voltando aqui, só para fazer essa observação, já que você comentou da área da neuro, né? Mas, então a gente precisa, sabe, avaliar bem as pessoas. Eu botei até no Instagram hoje, cara, porque assim, se a gente não avalia bem, a gente não sabe o nosso ponto de partida. O ponto de partida no chutômetro todo mundo faz. Agora, um bom clínico, um cara que avalia bem, você tem que ter atenção. E para avaliar dor, você tem que ter pelo menos um treinamento mínimo em dor, que é o que a gente sempre quis vender, colocar nas universidades e tal, vender para as universidades, mas o interesse não apareceu. Então, é importante saber bem a metodologia, escolher bem a intervenção que você quer utilizar, para não achar que neuromodulação vai salvar o planeta Terra. Essa ideia de salvar o planeta Terra da dor crônica, ela apareceu para a educação em dor. Não sei se vocês vão lembrar, isso tem alguns anos atrás, quando os primeiros neurocientistas sugeriram que educação em neurociência da dor era melhor do que qualquer outro tipo de educação em neurociência. Isso aí tem em 2003, mais ou menos, quando os caras colocaram. E aí veio uma enxurrada de gente
trabalhando com neurociência e dizendo que faz educação em dor, lendo os livros e aplicando tudo de fora aqui. E o que aconteceu? Não mudou. Por quê? Porque dor é um negócio assim multivariável. A educação é parte do processo, não é a parte mais importante. Se tivesse que eleger uma parte mais importante, seria avaliar bem as pessoas. Isso é muito mais importante do que a intervenção. Então, escolher bem a intervenção pode fazer o seu desfecho ser muito bom ou ser muito ruim, no final das contas. Porque o seu entendimento sobre o que é algo não exime você de resolver esse algo, né? Você acredita ainda que mais teve quando é amigos, complexo. bicho, tiveram amigos meus que falaram assim, eu vou abandonar a terapia manual e o exercício, vou só fazer educação em dor, porque é só isso que funciona para dor crônica. E aí, o que aconteceu? Voltaram atrás, porque eu vi isso ao vivo. A mina de ouro não foi descoberta, sacou? Exato. E eu vi isso ao vivo também, né? Até começa a ter aquele questionário novamente, assim, pô, o fisioterapeuta tá parando de ser físico. Fisioterapeuta, né? Tá falando só com o paciente. Tipo, falar, lógico que é um meio de comunicação, a gente tem que falar. Não é só o psicólogo que fala. Você fala, a pessoa ouve, você fala, isso tá parte durante a terapia. Mas existe o exercício dentro da nossa área, né? Existe a terapia manual na nossa área. Então, e tem aquele retorno. Também não é para você gerar um opositor completo, né? Que assim, pô, não é do capacete, não, tá aquele exercício. Não, você tem que compreender também certas coisas, saber, tentar avaliar e saber onde você está pisando, né? Com certeza. E guiar o paciente para ver onde ele está pisando também. Não é completamente polarizado, né? Com certeza, cara. E assim, tem uma coisa, né, que a mídia faz, que isso não acontecia antigamente quando não tinha essa mídia forte. A mídia influencia muito as pessoas. Então, assim, as pessoas são influenciadas por outras pessoas com muito mais força do que influenciada pela ciência. Então, o cara prefere escutar uma outra pessoa, já que, em teoria, ela estuda um determinado assunto, seja lá ele qual for, do que ela, por si, buscar a informação com a sua curiosidade, assim, que, cara, realmente isso faz sentido. Ah, não, que besteira que eu estou escutando. Não, ela prefere escutar alguém da mídia. E aí isso dá no que dá, no final das contas. Né? Uma pergunta pessoal, então, já que você é nesse gancho. Fala, vai lá. Você é um cara muito relevante no Instagram sobre esse assunto. Ah, mais ou menos. Sim, é um dos caras que levanta essa bandeira, né? E eu já conversei com essas pessoas também, não dá um certo medo, não sei, mas assim, existe uma certa preocupação, porque, querendo ou não, você sabe que a sua opinião, o que você traz para o seu Instagram como conteúdo, influencia, né? Uhum. Só que a gente tem esse pensamento assim, pô, não sou eu falando, é a ciência, né? Isso é horrível, né? Porque você, tipo assim, pô, mas quando eu tô atingindo, mas quando você tá seguindo o que o Arthur tá falando e não o conteúdo falando, né? Uhum. Porque quando a ciência vê um novo artigo, tipo, ou vários artigos que refutam um pensamento que estava sendo seguido até então, e a gente fala assim, ó, gente, até tal ponto ali a gente achava isso, agora a gente acha coisa que parece ser mais plausível. E segue por esse novo caminho, e ok, beleza. E passado é passado, presente é presente, né? Mas tem certas pessoas que vão querer ouvir a pessoa, né? A gente fala que são os influencers também, mas cada um no seu na sua bolha ali, gera uma influência entre as pessoas também, né? Gera. Cara, é muito bizarro, isso é uma né? luta, né? Isso é uma luta. Você não quer passar essa mensagem, né? Tipo, sou eu falando, ou não acredite totalmente no que eu tô falando, acredite nas evidências. Vou te falar uma coisa, bicho. Eu tenho um blog, meu blog tem 12 anos, que é o dorescronicas.com.br. Eu escrevi ele há muito tempo. E, eventualmente eu volto a escrever, porque os blogs perderam muita força nos últimos anos, sim, né? Mas eu tinha uma coisa que eu me sentia bem, eu escrevia da minha maneira. Então, eu acho que a pessoa que busca uma informação com alguém e não com uma coisa de publicada e tal, ela precisa saber que aquilo é uma opinião pessoal, né? Não é uma opinião só. Eu posso dizer muito bem que eu li um artigo ontem que diz que exercício é excelente para dor crônica, mas, pô, tem a minha opinião.
Sim, é só leitura do a minha artigo, opinião né? contaminada da parada, sacou? Existe, é normal. E a pessoa precisa entender, ó, o Arthur tá lendo, mas o Arthur também tá dizendo, tá fortalecendo a opinião dele. Acho que isso facilitaria muitas discussões imbecis que a gente tem normalmente na mídia de perda de tempo. E eu, cara, nos últimos tempos, o meu saco para ficar online debatendo, ele diminuiu drasticamente. Hoje é muito mais importante eu brincar com as minhas filhas do que eu ficar... Aliás, eu nunca bati boca com ninguém na internet, não. Isso eu nunca fiz na minha vida. Mas as pessoas gostam, né, de uma confusão e tal. Eu também adorava botar umas polêmicas, eu dei uma parada, deu uma cansada, né? Percebi. Do negócio, E assim, cansei, cara, porque não leva a lugar nenhum. Eu prefiro escrever da minha maneira do que... Né? E aí segue assim, segue a vida assim. Mas, realmente, se a pessoa tem uma influência muito grande na mídia, né, ela influencia o pensamento dos colegas. E, assim, tem uns caras que eu tenho muita admiração, que é o Léo Costa, né, que é fisioterapeuta, pesquisador da Unicid. Ele fala assim, e isso ele tem bastante razão. Cara, tome as suas próprias conclusões pelo que você lê e não porque alguém disse que é assim, entendeu? Isso é uma questão de ciência e a gente não tem esse hábito de usar, de buscar por si. E a mídia fez esse favor para a gente não cumprir. A gente não precisa mais gastar o nosso tempo, a nossa curiosidade, porque alguém já despertou ela em algum momento e já disse que e você, tá, tudo bem. Você nem é o trabalho de publicar a base, né? E acho que isso é uma falha, infelizmente, não sei se é uma falha, mas veio junto, né, desse pacote mídia social. E, assim, a maioria das vezes os resultados de publicações são muito enviesados, né, pela baixa qualidade de pesquisa. E também o cara que está divulgando isso na mídia, ele enviesa mais ainda pela opinião pessoal, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu tenho tomado nos últimos anos, né? Inclusive com o que eu vou falar, já que muita gente me segue no Instagram, conversa comigo. Eu tenho muitos alunos que vêm do Instagram também para fazer curso comigo, treinamento. Então eu tenho tomado mais cuidado nos últimos tempos quanto a isso. E acredito também, né, que quando a gente possa ler uma nova informação, a gente não associa apenas ao que a gente está lendo naquele momento, porque se é um assunto que a gente já tem familiaridade e a gente já estuda ao longo do nosso dia a dia, quando a gente tem uma nova informação e lê aquilo, a gente associa aquele assunto já à bagagem que a gente tem, não é? Então, a interpretação ela varia justamente por causa disso, porque eu tô lendo aquilo e tô associando ao que eu já tenho de entendimento. E o que eu tenho de entendimento é diferente do que o Jefferson tem de entendimento e do que o Arthur tem de entendimento, né? Vou te contar uma coisa. Eu era um aficionado por bandagens funcionais. Eu adorava. Eu sou do esporte, né, cara? Então, assim... É uma paixão sem fim. Eu aplicava bandagem todo mundo, tudo você pode... Fazia todos os cursos de bandagem que tinha, todos presenciais, comprava bandagem importada, comprava os livros, lia todos os artigos e tal. Inclusive, meu TCC de faculdade foram sobre bandagens da McConnell, né, que é uma fisioterapeuta australiana, mega influenciadora da área esportiva, e eu fazia todas. Meu trabalho foi sobre aquilo e tal, e me amarrava. E eu acreditava, como todo mundo ainda, muita gente ainda acredita, que a bandagem tem efeitos mecânicos e tal, e tem, claro. Mas um dos efeitos da bandagem da McConnell era que eu alinhava a patela. Então, eu corrigiria a patela com a minha mão, posicionaria o esparadrapo, sem tracionar a pele, e eu estaria realinhando. Então, o que estava inclinado, eu desinclinava. O que estava virado para um lado, eu virava para o outro. O que estava para cima, eu trazia para baixo. Aí, meu amigo, em 2004... me sai uma publicação assim, cara, o que podia acontecer? Que realmente alinha mesmo? Então foi a pergunta dele. Realmente esse troço faz o que ele promete? Aí botaram as pessoas numa ressonância magnética durante a bandagem. E aí, meu amigo, sabe o que aconteceu? Nada, não fazia a menor diferença. Aquilo para mim, cara, doeu. Doeu muito. E doeu de uma forma que eu fiquei uma semana sofrendo. Porque a imagem, né? Não, mas não tinha... Não, cara, não tem o que você falar. Não tinha o que questionar. Tava ali, ó. Pá. Igual kinese e neuro. Tem gente que luta ainda. Aconteceu a mesma coisa com kinese. A mesma coisa. Com todas as áreas de que o kinésio trabalhou, tentou se pesquisar. Então aquilo bateu para mim de uma forma, cara, aquilo foi muito confronto e foi uma coisa assim, o que mais me pesou foi assim, cara, eu falo uma coisa que não é verdade.
eu explico uma coisa para os pacientes, eu passo uma informação de que não é verdade. Então aquilo me incomodou muito. Depois eu pensei assim, cara, me incomodou, mas a ciência mudou. Era uma coisa, passou a ser outra. Né? Exatamente o que a gente está falando. Passou a ser outra informação. Então, pelo fato de ter virado uma outra coisa, eu precisava me adaptar àquela nova informação. E se eu não me adaptasse, além de eu estar desatualizado, eu estou falando uma inverdade. Porque a prova está lá, digamos assim, a prova científica do negócio. E eu sempre fui um cara mega cientista, gostava muito e tal, né? E aquilo pesou muito para mim. E ao longo dos anos, não sei se vocês observaram isso, várias coisas foram sendo testadas e várias crenças que a gente tinha foram sendo destruídas. E é isso, cara. A ciência é isso. É igual os modelos de aprendizado. A gente estuda um modelo, que é uma simplificação de algo complexo, entende aquilo, vem alguém, ó, pá, dá uma porrada de que aquilo não serve. E aí, cara, você tem que botar outro, e a gente vai. E a ciência é assim. Eu sem sofrimento, sem angústia, né? O Kinesiotape foi um negócio que aconteceu forte, né? Assim, e só que o Kinésio, o problema é que ele teve um marketing tão pesado. Não existe marketing para bandagem da maconha, mas o Olimpíadas, né? As Olimpíadas, meu. 2 Olimpíadas. Pô, só uma, 2. Um negócio assim. O Balotelli na Eurocopa 2016 ou foi 2013? Não, febre. 2012. Foi a primeira vez que eu vi. É a mesma febre da última Olimpíada das ventosas, né? Eu acho que eu não tinha nem entrado na graduação de fisioterapia ainda quando eu vi a Kinésio. É um menino ainda. Porque o negócio assim, é tão forte essa mídia, porque o COI começa a falar assim, pô, libera ou não libera? Isso é dope ou não é? Tipo, pô, se chegou nessa discussão, é porque o negócio tem uma certa... Talvez não relevância clínica, mas tem uma relevância a ser discutida, né? Tem. Mas assim, da mesma forma assim, que... É igual o CBD que foi liberado aí agora, né? Mas justamente, é forte a mídia, né? Quando a gente fala desse âmbito esportivo e dessas técnicas e todas essas coisas que aparecem, principalmente no meio esportivo, que sempre aparece no meio esportivo e depois vai para as outras áreas de ortopedia, é que justamente por ser uma parada de uma relevância tão grande, a relevância, seja da kinésio, da ventosa, ela se torna muito maior antes mesmo dela ser testada se realmente funciona ou não, né? Então, ela, às vezes, por exemplo, pode surgir uma técnica ou algo novo daqui a pouco que tem esse boom de novo e possa vir um paciente perguntar pra mim se funciona e eu não vou ter a resposta ainda, mas, né? Sempre vai surgir porque você só vai conseguir testar as coisas a partir do momento que elas existem, né? E que elas têm uma certa difusão. Ninguém vai testar uma técnica de um cara lá do Sri Lanka que só ele usa, né? Cara, lá eles vão testar, né? E lá eles vão ver qual é. Precisa de uma certa popularidade para o pessoal começar e tem coisas que são locais, né? São dos países. Igual, assim, para mim, esse desafio é a mesma coisa da acupuntura, das medicinas orientais. Você ocidentalizar essas medicinas, né, esses cuidados, e a gente tem que inserir isso em ciências ocidentais. Isso gera... É igual também... Vai ter o CIOST agora da osteopatia, eu vou amanhã para lá, que é o Congresso da Osteopatia da Escola de Madrid. E é o mesmo problema, você inserir uma filosofia de trabalho de vida numa ciência ocidental, né? É possível, mas vão ter limitações do negócio. E a mesma coisa, a ventosa, a mesma coisa. Porque a própria ventosa que virou muitas vezes chacota entre as pessoas, eu acho engraçado, eu sou um cara da zoeira, né? Vocês não me conhecem pessoalmente. Eu acho engraçado essa zoeira da ventosa, porque existem as pessoas sérias que trabalham com ventosa que são baseadas nas medicinas orientais, na acupuntura, né? Medicina tradicional chinesa, japonesa e tal. E tem a galera que faz a fanfarronice, que quer marcar as pessoas com roxo, querem fazer aquelas sangrias loucas que acontecem com a ventosa, e não entende que a gente está no Brasil, que é um país ocidental, mega crítico com essas coisas, só que tem um sistema não tem um sistema legal e um sistema de cuidado com força, né? Aí o cara faz o que ele quer, vira uma zona, diz que acontece um monte de coisa que ninguém sabe se acontece, as pessoas acreditam e a vida segue assim. O ciclo, né? É igualzinho para outras coisas. Mas a gente, que é da área da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas vão buscar a gente, elas estão sentidas, estão sensíveis, estão sofridas com seus quadros de dor, e a gente promete um monte de coisa que muitas vezes nem foi testado, nunca foi pensado, digamos.
E nós somos Então, responsáveis por aquela pessoa cara, exatamente. nos procura, né? Exatamente. Então, acho que falta pesquisa, falta também bom senso para isso funcionar melhor. E, infelizmente, para mim, infelizmente, uma parte de mim foi chateada, outra minha não, que é deixei de usar o Kinesiotape, porque eu gostava de usar, né? Depois que foram saindo pesquisas, não tinha por que eu continuar usando o Kinesi se tudo que saiu de ciência foi desfavorável. Aí que você se ajusta a parada, entendeu? Nunca mais eu botei um Kinésio. A partir do momento que você tem o conhecimento daquela informação, né? Algo cai, né? Então, pô, até ontem eu acreditava com força tal coisa. Mas pois agora eu sei. Aí quando você... isso que eu falo assim, né? Para aluno e tal, né? Pô, aplicar. Eu falei, tá, beleza, pode aplicar, tranquilo. Mas a partir do momento que você sabe, aí é uma questão até pessoal de autoescolha, caráter, né? Agora, agora você sabe, né? E aí, o que você vai fazer com essa informação? Você finge que você não sabe mais ou não? O que eu sei que as pessoas... aí é o ponto que eu acredito, eu não sei se é verdade. As pessoas acham que talvez elas vão perder pacientes e clientes porque estão deixando de usar kinésio. Não. Isso aí é muito limitante o cara que pensa dessa forma. Cara, deixa de usar e segue o caminho. Tem um caminho muito bom para trabalhar. É a procura do profissional, não da técnica, né? Pois é. E se a pessoa quer procurar técnica, na verdade ela tá procurando um desejo, né? Ela vai melhorar. Então, eu acho que o cara deve encarar isso até como um sinal positivo, né? Porque se o cara tem um leque de técnicas e de recursos para usar e sai dizendo que uma das coisas, apenas uma, não funciona, então você tá refinando aquilo que você já tem, que é o seu conhecimento dentro da sua prática, né? Com certeza. Mas assim, fala aí. Não, pode finalizar isso. Não, eu ia reforçar a afirmativa de vocês, nada demais. Ah, sim. Eu ia pedir para você comentar um pouco dos seus cursos e tal, né? Pós-pandemia. Legal, claro. Pô, com certeza. Se vai presencial, online, é gravado, não é? Então, bom, legal vocês deixarem esse espaço, porque eu tenho 2 formas de treinar os profissionais, né? Que é online, e o meu curso online é diretamente vinculado ao Cefisa. E aí eu tenho um curso grande deles, que é o PET Dor Online lá, que é o programa de treinamento de educação e tratamento da dor online. Então vocês podem ter informações com eles. Eventualmente, nos inícios de ano, meio de ano, eu faço um curso livre de neurociência, de atualizações, né? Então em janeiro provavelmente vai ter um. É um curso de 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Na verdade, um apanhado geral do que está rolando em neurociência da dor. Atualização, né? É uma atualização, um update. E presencialmente, em alguns lugares... Agora, depois da pandemia, eu acho que vai voltar a ter algumas atividades dessas, mas foi voltando bem aos pouquinhos. Que é o PET Dor Presencial, que é o curso que eu criei em final de 2014, que é o programa de educação e treinamento e tratamento da dor, que eu já tive quase 70 turmas de treinamento aí espalhadas no Brasil. E a gente vai ter uma turma agora no Rio, de um dia, focado em atividades práticas, no dia 3 de dezembro. Então, quem tiver a fim de vir ao Rio de Janeiro, ou estiver escutando e é do Rio de Janeiro, venha participar, que vai ser bem legal, vai ser bem 80% prático. Eu sempre priorizei muito a prática, porque é uma das coisas que mais as pessoas têm deficiência e trazem de demanda para mim, assim. Principalmente atualmente, que tem muito conteúdo, mas tem pouca aplicabilidade prática de gente colocando em prática, né? Então, esse é um modelo. Ano que vem a gente tem umas propostas com uma amiga minha lá em Porto Alegre, a Marcela, da gente fazer um curso de exercício físico e neurociência. Então, passar 2 dias falando de neurociência e exercício na prática. Eu já fiz algumas turmas aqui no Rio e tal, mas aí, por causa da pandemia, dificultou muito a atividade. E é isso que está rolando. Então, bem legal. O que eu tenho feito Tem que vir para São Paulo também. Bicho, São Paulo é legal pra caramba, mas eu fiz tanta coisa em São Paulo esse ano que eu acho que eu dei uma cansada de São Paulo. Eu ainda vou mais 3 vezes a São Paulo. Eu vou a Bauru, Sorocaba e Campinas ainda, esse ano. Cara, eu vou para Campinas direto, que a matriz da minha empresa é lá, tem que ficar importando. Se eu já tô cansado de São Paulo para Campinas, mas eu vou para Campinas. Então, acho que é muito isso, bom. Não é? Tem mais alguma coisa para perguntar, Jefferson? Os dados dele, né? Instagram, como acessa os cursos, que ele falou do Cefisa, mas
dar os endereços, né? Vocês podem falar comigo diretamente no Instagram, quem quiser. Então, meu nome é Arthur Padão, não tem H e não é padrão com R. Então, eu aviso logo que sempre tem essa zebra. Então, vocês vão me procurar lá, Arthur Padão Fisiodor, lá no Instagram. Quem quiser ver meu blog, o Dores Crônicas, é dorescronicas.com.br. Eu tenho tentado voltar a fazer publicações no blog, eu já fiz quase 900 publicações no blog, mas estou tentando retomar uma rotina de uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas de escrever. Eu já estou com uma lista de 10 tópicos para escrever, mas aí falta, às vezes, tempo, né? Tem muita demanda do doutorado, tem outras demandas de escrita e tal, dificultam. Mas eu vou voltar, eu prometo, né? E os cursos, quem quiser informações dos cursos pode mandar mensagem no Instagram mesmo ou buscar o Cefisa para fazer online. Show. Ótimo. Perfeito. E o link do Instagram do Arthur também vai estar na descrição do nosso vídeo no YouTube, certo? Então saiba que se você estiver escutando pelo Spotify, você também pode nos assistir pelo YouTube. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, você também pode nos escutar pelo Spotify. Esse episódio aqui, pra quem está assistindo no YouTube, ele só vai sair na região do Brasil, porque o Jefferson tá com a camisa do Palmeiras aí. Mas é isso aí. Queria finalizar com essa. Queria agradecer o Arthur também pela participação e pela disponibilidade dele. E nos vemos no próximo episódio.